Olá, eu sou o Juliano Bison, coordenador comercial nacional da Mobius Life Science, e juntamente com a doutora Carolina Cursi, que é obstetra de parto de alto risco e especialista em fertilização de vitro, vamos apresentar como o diagnóstico molecular é importante para prevenir a prematuridade. Abordaremos o assunto porque no dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 30 milhões de bebês em todo o mundo nascem cedo demais. Entre os recém-nascidos com maior risco de morte e incapacidade estão aqueles com complicações relacionadas à prematuridade, lesão cerebral durante o parto, infecção grave e condições congênitas. Além disso, o custo financeiro e psicológico para as suas famílias podem ter efeitos prejudiciais sobre o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Doutora Carolina, o que é um bebê prematuro? Então, antes de tudo, Juliana, eu quero agradecer o convite e parabenizar a MOMES pela essa iniciativa de falar de um assunto tão importante e estudar sobre a prematuridade, né? Como você mesmo mencionou, os custos de um bebê prematuro, não só os custos financeiros, mas os custos sociais de adaptação dessa criança, psicológico, dessa família são assim muito importantes. Então, parabéns pelo estudo que a empresa vem desenvolvendo para ajudar tantos bebês prematuros. O bebê prematuro é aquele que nasce antes de 37 semanas de gestação. Então, esses bebezinhos abaixo de 37 semanas são aqueles bebês que vão exigir cuidados especiais, né? Tem os prematuros extremos, que correm mais riscos ainda de complicações, ter sequelas graves, e infelizmente, ainda no nosso país, todas as nossas maternidades não estão adequadas, preparadas para poder salvar a vida de um bebezinho de extrema prematuridade. Ótimo. Sabe-se que entre as causas da prematuridade estão algumas doenças infecciosas. A senhora pode nos falar um pouco a respeito? Claro, as doenças infecciosas, ela consistem em uma das grandes causas para a prematuridade, né? A gente jamais pode esquecer do quesito infecção. Então, as doenças infecciosas vão estar relacionadas ao parto prematuro, elas são as classificadas pelas infecções sexualmente transmissíveis. Hoje a gente sabe que tem a questão de doença sexualmente transmissível e tem as infecções sexualmente transmissíveis, que várias delas pode chegar a um percentual de 70% de serem assintomáticas. Então, a gente precisa divulgar essa informação, a gente precisa passar para o colega da importância, nós como obstetras, de estar fazendo cada vez mais diagnóstico dessas doenças, dessas infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente pode falar da sífilis, da gonorreia, da clamídia, da tricomoníase, o HPV, que também já está sendo relacionado como uma das causas de parto prematuro, isso é muito importante. A gente tem a questão da toxoplasmose e a gente não pode esquecer do Streptococcus agalactiae. Isso é super importante porque para nós mulheres, ele está na nossa flora, ele está na nossa pele, mas para o bebezinho, ele pode trazer depois, lá do sétimo, oitavo dia de vida, complicações nos pulmões. Então, por isso que é tão importante a gente poder ter acesso a um kit, poder ter acesso a exames, onde eu possa falar para a minha paciente: fique tranquila, você não tem nenhuma IST, fique tranquila, você não tem um estrepto aí alterado, tanto na parte vaginal quanto na parte anal. É de extrema importância as doenças infecciosas para as mamães. Excelente. Explorando um pouco mais sobre as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, acredita-se que 1,6% das mulheres que dão à luz por ano sejam portadoras de sífilis no momento do parto. A Organização Mundial de Saúde estima que a taxa de transmissão vertical seja de 25%, o
que comprova que a sífilis na gestação é um dos grandes desafios da saúde pública atual. Doutora, pode abordar um pouco mais sobre a sífilis para nós, por favor? Olha, Juliana, se você me deixasse, eu ia passar a tarde inteira aqui conversando com você, batendo papo e falar sobre sífilis pelo grau de importância dela, né? A sífilis, você sabe que ela tem um estágio inicial, ela tem um estado latente, ela pode chegar a neurosífilis, né? Então, isso, ela é muito importante, a sífilis. Acho que dava para a gente fazer um programa com você só falando de sífilis. Mas a sífilis é uma doença infecciosa sistêmica desde o início. Ela é uma doença com uma evolução crônica, ela pode agudizar em alguns momentos, e quando ela não tratada, ela pode ser transmitida via sexual ou ter a questão da transmissão da sífilis congênita. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o pré-natal, por isso que é tão importante a gente ter o diagnóstico de sífilis. A sífilis na gestante, ela pode causar abortamento, ela pode causar prematuridade, morte neonatal, desenvolvimento de sífilis congênita, tanto a precoce quanto a tardia, né? E tudo isso, essa gravidade, ela vem pela essa relação da infecção transplacentária da mãe. E sabe o que é o mais triste quando a gente pega uma gestante com sífilis, Juliana? Que essa mamãe, ela tem alta no hospital após 48 horas, isso na grande maioria das vezes aqui, né, das maternidades. Porém, o recém-nascido ele precisa completar o ciclo de antibiótico. Então, são nenéns que ficam pelo menos 10 dias a mais na UTI. E aí eu te falo, uma mãe fez todo um pré-natal, fez o quarto do bebê para esperar lá o bebezinho, teve o bebê, descobre uma sífilis congênita, ela recebe alta e esse bebê fica no hospital. Olha como que a gente vai interferir nesse meio ambiente. Olha quanta tristeza que a gente vai gerar para essa família. Por isso da importância de se ter o diagnóstico correto da sífilis. Muito bom, doutor. Obrigado. E aceito o convite, sim, para explorarmos melhor esse assunto da sífilis, de grande importância, como a senhora nos apresenta, e o que mais de informação importante nós podemos trazer para a sociedade, para as mães e para as famílias como um todo, e sem dúvida para a saúde dos bebês. Muito obrigado por sua explanação. Falando um pouco mais sobre as infecções, abordando mais algumas delas, a gonorreia e a clamídia também são muito frequentes. No Brasil, as infecções do trato geniturinário ocasionadas pela clamídia e pelo gonococo correspondem de longe às maiores estimativas na população sexualmente ativa. Estima-se que os casos de gonorreia equivalem a 56% do total de STs. Dados nacionais mostram também que a incidência de clamídia na gestação varia de 2 a 9,4%. Doutora, é comum haver co-infecção desses dois patógenos e quais são as complicações? Pois é, Juliano. Eu acho que eu já vou aceitar o convite da gente fazer mais um próximo aí programa, tá? Mas o que que eu queria te dizer? A clamídia, ela é muito ingrata desde a mulher, porque a clamídia, logo no primeiro contato com a clamídia, já em 15 minutos de contágio, ela já está na tuba uterina da mulher e pode trazer infertilidade. E a clamídia, ela nunca anda só. Em 70, 60% dos casos, ela está sempre frequente da Neisseria. Então, a clamídia, não dá para pensar que é só clamídia. A gente sempre tem que pensar em clamídia com a amiguinha dela, que é o gonococo, a gonorreia. Então, isso é muito importante. E sabe o que é mais alarmante, Juliano? Os dados estão corretos que você levantou. As gestantes, 9% é a doença que mais acometem as gestantes. Mas sabe o que acontece? 70%, Juliano, elas são assintomáticas, as mulheres. Então, isso que é muito perigoso. Então, a gente tem que entender que a gonorreia na gestação, ela realmente pode estar associada a um risco de prematuridade. Ela rompe bolsa dessa mamãe, desse bebezinho, pode ter perdas fetais, tá?
ocorreu um retardo de crescimento intrauterino e, é claro, é uma infecção. Se ela está com um processo infeccioso, o que que ela vai apresentar no pós-parto? Febre. Então, além dela ter a febre da descida do leite, que é normal, todas nós mulheres vamos passar, é a chamada apojadura do leite, ela também vai estar com essa febre da clamídia, com essa febre de infecção. Então, isso é muito importante a gente saber. A gente pode desenvolver quadros de Bartolinite, né? A gente pode desenvolver quadros de endometrite nos pós-partos. Então, são quadros infecciosos que são muito importantes. E mais importante ainda, eu tenho que pensar no futuro dessa mulher. Essa mulher, ela pode ficar infértil. Então, isso que é tão importante da gente acompanhar. Esses dois patógenos realmente elas andam juntinhas, elas são assim, é uma co-infecção. Então, no recém-nascido pode dar as complicações como conjuntivite, pneumonite intersticial atípica, bronquite e otite. Então, uma infecção mal diagnosticada, eu trago consequências maternas, porque essa mulher pode vir a ter infertilidade no futuro e posso trazer essa questão para o bebezinho. Então, eu acho que assim, hoje não dá mais para a gente negar a existência de kits de laboratórios aonde pode ajudar isso, e eu acho que a gente cada vez mais tem que levantar essa política, até tentar uma saúde pública com isso, porque todas as gestantes têm de ter clamídia investigado. Isso é o que eu mais defendo no meu consultório para todas as minhas pacientes. Façam investigação para clamídia. Excelente, ótimo. Doutora, temos também que a tricomoníase é uma infecção bem comum e, segundo a OMS, as taxas de prevalência entre mulheres de países em desenvolvimento chegam de 15% ou mais. Tais índices a definem como uma das ISTs mais prevalentes em nível mundial. É provável que até 25 milhões de grávidas em todo o planeta estejam infectadas com tricomonas vaginalis. Quais são os riscos da tricomoníase na gestação? Pois é, né? A tricomoníase na gestação, ela a gente tem que, ela é diferente, né? Então, por exemplo, enquanto você tem uma clamídia, que tem uns 70% de assintomáticas, as mulheres, a tricomoníase você vai ter aí por volta dos 30. Então, é também uma doença que a gente precisa saber, que a gente precisa entender. Por quê? Porque ela pode levar a esse parto prematuro, ela pode ter baixo peso ao nascer, ela pode trazer efeitos deletérios na gestação. Então, por isso que a tricomoníase também precisa ser investigado. Pela sua incidência ser um pouco mais baixa que a clamídia, talvez pensando em saúde pública, Juliana, a gente conseguiria um rastreamento universal para a clamídia, que seria meu sonho de consumo, mas para as minhas pacientes de consultório, eu também investigo tricomoníase. Ótimo, excelente. Doutora, na sua opinião, na sua grande experiência, vasta experiência em consultório, em partos de risco e também com infecções, qual a melhor forma de diagnosticar ISTs? Eu fiquei com medo que você fosse me contar o quanto de anos que eu já era formada, Juliana. Daí eu já ia recusar, corta, não vou mais topar fazer mais programa com você. Eu pensei que você ia querer falar no ar a minha idade. Aí eu falei, não. Mas como não é, eu vou te ajudar, eu vou te responder. Para a gente, sem dúvida nenhuma, a melhor forma é o diagnóstico molecular, sim, né? E por que que é o molecular? Porque ele é rápido, ele é preciso e ele é específico, né? Então, vamos dar aqui um exemplo, né? Eu sei que isso gera polêmica da parte social, da parte de convênio, da parte de custos, mas eu também preciso fazer essa orientação. Eu peço muito perfil de IST
para todas as minhas pacientes. Para todas. E é assim, é rotina? Vem uma vez por ano e vai fazer a rotina comigo, eu peço para todas. Aí elas chegam para mim e falam assim: Mas doutora, não pode ser por IgG e IgM? Não pode ser isso? Não pode ser só uma captura híbrida, por exemplo, pelo HPV, né? Eu falo: Não. O melhor método é o diagnóstico molecular. Por quê? É você ter certeza qual é o agente que está lá. No caso de HPV, ele vai me determinar a maneira como eu vou seguir essa paciente, Juliano. O HPV ele tem 200 subtipos, 40 ele atinge as minhas pacientes, que é da parte genital. Como é que eu só vou receber uma informação? Ó, tá positivo, mas tá positivo para qual? Eu preciso saber. É o HPV que está mais relacionado com o câncer de colo de útero, é o HPV que está relacionado mais com verruga. Então, para que a gente tenha essa melhor elucidação do diagnóstico, sem dúvida nenhuma, é o diagnóstico molecular pela rapidez, pela precisão e pela especificidade. E outra coisa, a gente não pode esquecer que quando não há sinais e sintomas dessas doentes, tem esse risco latente para a mamãe e para o bebê. Então, quando a mulher vai, falou assim: ah, não, a partir de hoje eu vou tentar engravidar. Tem que fazer todas as doenças. Eu ando pegando muito clamídia no consultório, muita, muita. Aí você vai ver a tuba tá entupida. Eu tenho pego muito pacientes com HPV, fazendo acompanhamento anual e de repente, quando eu peço, além da captura híbrida, eu peço PCR da genotipagem do HPV, eu falo para ela, olha, o seu é o 16, o 18. Eu não posso ficar esperando você daqui um ano, eu tenho que ser daqui 6 meses. Então, o diagnóstico molecular, ele veio para isso, para a gente poder orientar não só o tratamento de agora, mas de uma maneira preventiva. Então, isso que é o melhor. Se você quer uma gestação saudável, saiba todos os patógenos que você tem da sua flora vaginal antes de engravidar. Perfeito. Excelente. Doutora, em relação à prematuridade, o que já foi explanado pela senhora, nós vemos ter um impacto muito grande para a família, tem um impacto muito grande hoje para custos ou familiares, ou mesmo custo para instituições de saúde. É, é possível prevenir o parto prematuro quando a gestante apresenta IST? Então, o que que a gente vai fazer? Ao diagnóstico de uma IST, claro, eu vou conseguir um diagnóstico precoce com biologia molecular, e eu vou conseguir fazer um tratamento correto para que eu possa postergar o máximo que eu puder essa gestação, né? Eu já vou avisar aquela UTI neonatal que esse bebê pode ter sequelas. Então, é diferente eu fazer um parto de um bebezinho prematuro onde eu já esteja fazendo o tratamento e já sei o que vou esperar e já sei no que posso agir, do que de repente a gente não ter esse diagnóstico. Todas essas infecções têm tratamento. Claro, o HPV não. O HPV você não vai tratar numa gestação. Mas, por exemplo, você já fica mais de alerta se vier um PCR desse bebezinho alterado ao nascer. Entendeu? Então, a importância da gente tentar prevenir esse parto prematuro é isso: diagnosticar precocemente, tratar adequadamente para que mãe e bebê estejam saudáveis no parto. Ótimo. Doutora, e como funciona a prescrição e coleta de material para detecção de ST em gestantes? Então, vamos lá. Bom, eu faço no consultório, tá? Você vai coletar.
pelo canal endocervical, às vezes elas me perguntam assim: ah, precisa do. Como é que fala? Da abstinência? Como a gente vai coletar essa parte de PCR, essa abstinência, porque às vezes elas querem fugir, viu, Juliana? Às vezes elas querem fugir da coleta do exame. Elas falam que tiveram relação sexual no dia anterior. Mas esse método não precisa. Então, a gente vai fazer com uma amostra endocervical do SUAB, tá? Mas a gente pode usar urina, a gente pode usar SUAB uretral quando não for tão. Porque é meio incômodo, né? A gestante às vezes não gosta, ela já está toda edemaciada. A gente pode coletar do canal anal. Então, eu faço muito no consultório anal e endocervical. Mas na solicitação do colega, nunca esquecer, gente, colocar PCR, painel e IST. Então, isso é o mais importante que a gente precisa explicar para os nossos colegas. Basta colocar lá painel e IST por PCR. Então, isso a gente vai vir, vai realizar uma pesquisa de diversos patógenos de uma única vez e com uma única amostra. Doutora, obrigado por sua explanação. E com relação à parte de diagnóstico molecular multiplex, painel para PCR, a Mobius conta com o diagnóstico para ISTs, que é o kit XGen Multi IST Flow Chip. Essa metodologia envolve a hibridização e amplificação simultâneas de diferentes patógenos através de uma PCR seguida de hibridização reversa, o dot blot, utilizando sondas específicas de DNA imobilizadas em uma membrana de nylon no chip. Como o diagnóstico ele é muito mais rápido do que metodologias convencionais, extremamente mais sensíveis do que as metodologias atualmente utilizadas, porque ele vai identificar o material genético presente naquele momento da coleta do microorganismo pesquisado, e um teste extremamente mais simples para o laboratório, sendo que contam com sistemas automatizados. Então, a amostra chegando ao laboratório, nós temos um equipamento no laboratório que vai fazer a detecção. Mais fácil de interpretação dos dados, sem necessidade de extração prévia de material genético, e todos os reagentes necessários são fornecidos em um único kit, que ele é também muito mais acessível. É um painel que detecta 11 patógenos de importância em ISTs de uma única amostra. Precisão, especificidade e alto desempenho são características do método molecular, e laudos completos com análise realizada pelo próprio sistema. O Kit XGen IST Flow Chip detecta, como já mencionado, 11 patógenos, incluindo os principais envolvidos com a prematuridade, que alguns já abordamos aqui, como Chlamydia trachomatis, a Neisseria gonorrhoeae, o Treponema pallidum, o Trichomonas vaginalis. Além, outros patógenos também estão inclusos na detecção desse teste. Hemófilos ducreyi, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, herpes simples 1 e herpes simples 2. A Mobius também possui uma solução para diagnóstico de HPV, que é a IST viral mais frequente no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 30 milhões de novos casos por ano. O HPV também é bastante conhecido por conta de seu alto risco oncogênico e para as mulheres em relação ao câncer cervical. Doutora, apesar de a senhora já ter abordado previamente para nós o HPV, quais outros riscos que essa infecção representa na gestação? Então vamos lá. Realmente, o HPV é uma das ISTs mais importantes do mundo. Dados recentes falam que de cada 10 mulheres, Juliano, 7 já tiveram contato com o HPV em algum momento, tá? Bom, o HPV a gente tem que lembrar que a contaminação e a propagação também pode ter na questão do parto, né? Então, tem risco de transmissão perinatal dos sorotipos 16 e 18, mas também tem do 6 e do 11, que vai causar as verruguinhas lá, o condinoma acuminado.
Essa incidência do condiloma acuminado em gestante gera até 4%, tá? Muitas vezes as lesões são resistentes aos tratamentos e tem os riscos secundários da infecção. Então, tem hemorragia, é aquela verruga que faz uma úlcera, né? Ela pode dar uma ruptura de membranas, pode dar uma infecção lá dentro da mãe, né? E outra, uma vagina toda inflamada, com toda a lesão de HPV, ela fica mais difícil para a gente fazer a epísio. Hoje a gente não faz frequentemente, mas se precisar, fica uma cicatrização mais acentuada. E as pacientes que estiverem com lesão ativa de HPV, ou seja, a verruga, o recomendado é que não se faça parto vaginal e sim parto cesáreo. O condiloma ele tende a aumentar sim durante a gestação, tá? E isso pode obstruir o canal de parto, tá? Então, assim, se eu souber que essa minha paciente, que vai fazer lá o meu kit de IST de 11 patógenos, eu já posso pedir o PCR, o painel para HPV, e eu vou fazer uma investigação muito mais completa nessa minha paciente. Eu vou estar atingindo ela de uma maneira positiva. Eu vou ser o médico que está fazendo uma diferença nela, porque eu estou fazendo diagnósticos diferentes. Eu estou dando para ela a oportunidade dela saber qualquer dessas patologias que influencia na vida dela, que influencia no recém-nascido dela. Então, por isso que a importância da gente realmente fazer o diagnóstico de todas as doenças, as ISTs, desculpa o termo, as ISTs por painel de biologia molecular. Ótimo. Obrigado, doutora. Falando sobre solução para HPV, a Mobius conta com o kit XGen Multi-HPV Chip, que é um teste qualitativo para a detecção e genotipagem de 35 diferentes tipos de papiloma vírus humano, sendo 18 tipos de alto risco e 17 de baixo risco. Utiliza apenas uma amostra para a detecção e genotipagem de 35 tipos de HPV, detecta com precisão, especificidade e alto desempenho, e os laudos são completos e a análise é realizada pelo próprio sistema. Doutora, conforme a senhora citou lá no início, a toxoplasmose também é uma infecção de risco para a gestante. Pode nos contar um pouco mais sobre esse micro-organismo e sua infecção? Claro, vamos lá. Então, a toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii. E ele adquiriu especial relevância porque ele atinge a gestante. E, além de atingir a gestante, ele pode ter o acometimento fetal. Então, isso é super importante. Pode ter agravos anatômicos e funcionais para esse bebezinho, né? Ele pode ter toxoplasmose congênita, por exemplo, ele pode ter alteração no campo visual, então isso é muito importante. Dentro de tudo que pode acontecer com a toxoplasmose, a gente pode ter restrição de crescimento intraútero, morte fetal e prematuridade, a gente pode ter microoftalmia, que é a questão dos olhinhos, lesões oculares, como eu já mencionei, microcefalia, hidrocefalia, pneumonites, erupção cutânea e retardo mental. Então, para você ver que a toxoplasmose a gente não pode brincar, a gente realmente precisa cuidar, acompanhar, né? E se eu fizer essa minha pesquisa do Toxoplasma gondii pela técnica do PCR, eu vou ter uma técnica muito mais assertiva que a própria sorologia, tá? Por que que eu vou ter essa é mais assertiva? Porque eu vou estar detectando, Juliana, o material genético do protozoário. Então, isso é muito mais importante. Então, a gente, em vez de ficar sofrendo com essa história do IgM, IgG, vamos pesquisar pela técnica do PCR para a gente poder realmente detectar o material genético do protozoário causador da toxoplasmose. Ótimo, doutora. Muito obrigado mais uma vez.
E avançando um pouco mais dentro das infecções que nós estamos comentando, sobre a infecção pela bactéria Streptococcus agalacti, o reconhecimento de que a colonização materna com esse microorganismo é um fator chave para a ocorrência de altas taxas de morbidade e mortalidade no recém-nascido foi um marco na história da saúde neonatal, sendo que o Streptococcus do grupo B, o agente bacteriano mais importante na infecção neonatal. Doutora, como ocorre essa infecção em gestantes e quais as complicações para a mãe e para o recém-nascido? Juliana, essa infecção aqui é todo mundo tem medo de fazer esse exame. É o famoso teste do cotonete que a gente vai fazer, né? Mas o que que acontece com essa bactéria? É a partir do reto. Então, é uma bactéria da mãe, a bactéria vai colonizar a vagina e vai migrar para o colo do útero por via ascendente. Dessa maneira, ela vai desenvolver a infecção e vai poder alterar o muco cervical, podendo provocar até mesmo uma ruptura de membranas prematura e iniciar o trabalho de parto, tá? O que que pode levar como complicação, além do parto prematuro? O nascimento de um bebezinho de termo, mas com baixo peso, tá? Na gestante, essa bactéria ela pode provocar infecções urinárias, amnionites, endometrites, né? Que são todas as infecções da parte interna, lá do útero, onde essa mãe estava cuidando do bebezinho. E no recém-nascido, pode ser responsável por infecções graves, meningites e sepse. Também tem aquela história, aquela parte, o bebezinho nasce bem, mas chega lá com 7, 8 semanas. Começou com sinal de infecção grave. Pode pesquisar que aí tem aí por trás o estreptococo do grupo B. Então, por isso que é tão importante a gente saber sobre o estrepto do grupo B. Ótimo. Doutora, e quando deve ser realizada a coleta para a pesquisa do Streptogalacti? A gente deve realizar esse teste entre 35 e 37 semanas, tá? E aí, quando vem esse resultado positivo, a gente deve sim indicar quimioprofilaxia para essas pacientes que foram estreptopositivo, que a gente chama, né? Então, é importante fazer esse diagnóstico, que todas falam que é muito ruim fazer o teste do cotonete, mas a gente sempre explica que é pelo bem do bebê, e pelo bem do bebê, todas as gestantes acabam sempre fazendo. Então, quando o colega for solicitar esse teste do estrepto para a sua gestante, não esquecer de prescrever lá PCR para painel de sepse, né, com a amostra da região retal e anal. E aí ele vai conseguir ter o diagnóstico correto. Perfeito, doutora. E relacionado a esse diagnóstico molecular, a Mobius conta com o Kit XGene Multi Sepsis Chip, que ele realiza a detecção de 36 patógenos e 20 genes de resistência de uma única amostra, aonde dentro desses patógenos inclui-se o Streptococcus agalacti, sem necessidade de extração prévia de material genético. Doutora Carolina, foi um enorme prazer passar mais uma parte de nossa tarde aqui conversando, recolhendo as informações muito oportunas, muito importantes hoje para a nossa sociedade, né, como um todo, falando de gestação, falando de um momento de ganho familiar, né, a vinda de um bebê, o quanto representa na vida de cada um, mas quais são as suas complicações, quais são os seus dramas e como que nós podemos prevenir e até evitar muito dessas dores que vêm nesse momento. A Mobius é lisonjeada por sua presença aqui, em nome de todo do nosso grupo. Queremos agradecer a sua participação. Olha, Juliano, primeiro de tudo, eu vou falar uma coisa para você assumir perante todas as câmeras. Eu fiquei encantada com a empresa de vocês, com a serenidade que vocês tratam dos kits. Eu tive um contato muito intenso, então vocês estão de parabéns pela seriedade como vocês estudam biologia molecular. Biologia molecular é assim, tem que ser um laboratório realmente muito sério, muito dedicado. Então, fica aqui o meu primeiro parabéns para vocês, que é uma dedicação em saúde de nós, mulheres, e eu me incluo nisso, porque eu também
tenho que ser examinada como médica. Então, meu parabéns é para vocês de toda a Mobius. Parabéns por essa iniciativa de lembrar dos prematuros. Eu acho que isso é um diferencial. Não são todas as empresas que dão esse espaço para a gente poder explicar. Tem muito colega novo chegando no mercado aí e que não tem esse contato com tanta tecnologia. E o meu último parabéns é por essa questão de vocês incentivarem os alunos a assistirem todas as aulas de vocês, a maneira como que vocês conduzem. Da minha parte, como doutora Carolina, contem sempre comigo. Eu estou adorando poder falar cada vez mais de biologia molecular com um laboratório de ponta, assim, apoiando a ideia. Parabéns. Mais uma vez, doutora, muito obrigado e sempre que necessário, conte com a Mobius. Estamos à sua inteira disposição. Um forte abraço. Obrigada. Tchau, tchau.